Olá, seja muito bem-vindo ao Place News, o teu resumo semanal com as principais notícias do mercado financeiro, aquelas notícias que vão diretamente afetar a rentabilidade e a segurança dos seus investimentos. Nessa semana a gente começa com a super quarta-feira, que eu vou falar um pouquinho mais sobre a super quarta-feira, decisão lá nos Estados Unidos, decisão aqui no Brasil, notícia bastante importante, mas eu também vou falar dessa mudança que teve ali da semana passada, desse feriado, Dia do Trabalhador, e chegou hoje nessa quarta-feira, quando eu estou gravando, dia 3 de maio de 2023. Então, na semana passada, bastante volatilidade. Como eu falei no vídeo passado, teve a entrega do arcabouço fiscal, que foi para votação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, onde ele precisa garantir a maioria absoluta para começar a entrar em vigor. Só que esse arcabouço fiscal, que veio substituir o antigo teto de gastos, ele não agradou muito o mercado, porque no texto final que foi para votação foram incluídos 13 tipos de despesas que não entrariam ali na conta do orçamento de quanto o governo pode gastar, e nesse texto também não foi previsto quais seriam as punições, ou qual seria a contrapartida caso o governo ele não conseguisse cumprir o que ele estava propondo no texto principal. Passado isso, o mercado então não reagiu muito bem. No final de semana a bolsa fechou a semana no negativo, e na segunda-feira, quando era a abertura de mercado para começar a semana, com negociações acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil era feriado do nosso dia, Dia do Trabalhador. Então aqui no Brasil, dia 1º de maio, não tivemos pregão, não tivemos bolsa de valores. Porém, nas outras bolsas globais do mundo todo existem ações, existem fundos de investimentos negociados diretamente na bolsa de Dow Jones, que eles fazem um resumo, eles agrupam como se fosse uma cesta, reunindo ali os principais índices do mercado brasileiro e as principais empresas aqui do setor, das empresas da economia brasileira. Ou seja, mesmo quando não tem bolsa de valores aqui no Brasil, as ações das nossas empresas continuam a ser negociadas por lá, e a gente consegue ter uma visualização, ter um termômetro mais ou menos de como vai ser a negociação, que vai impactar sim aqui no Brasil, mas sempre no dia seguinte, quando aqui tiver negociação da Bolsa de Valores. E na segunda-feira foi previsto lá que os Estados Unidos ia continuar aumentando a taxa básica de juros dele para poder controlar a inflação. E você já me ouviu dizendo aqui, o governo ele aumenta a taxa básica de juros para aumentar o custo de dinheiro, para refrear o consumo. Refreando o consumo, estabiliza os preços deixam de subir numa velocidade muito grande, então é uma forma de controlar a inflação. Nesse caso lá nos Estados Unidos, eles aumentam a taxa de juros, diminuem ali a comercialização, só que também causam preço, e isso tem um preço, esse controle na taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, você também causa um desaquecimento da economia e, portanto, até uma recessão econômica. Foi observado isso, que isso poderia acontecer nos Estados Unidos, ou seja, uma ameaça de recessão nos Estados Unidos. Na Europa, mesma coisa, pelos mesmos motivos. E quando eu falo recessão, eu não estou falando de uma crise financeira, alguma coisa para alarmar. Recessão na economia significa quando um país, quando uma empresa, quando um cenário doméstico, ele deixa de crescer, ele cresce muito pouco ou simplesmente não cresce, e isso é chamado recessão. Então, uma possível recessão nos Estados Unidos, não sabemos ainda se ela vai acontecer, a tendência é que aconteça, mas não temos nem pistas de qual será a proporção e a profundidade e a duração dessa recessão. Mas acontecendo essa suspeita de recessão nos Estados Unidos, tendência de recessão também na Europa e na China, onde a China ainda não voltou ao seu mesmo ritmo de produção, de consumo de matérias-primas, como era antes da implementação lá na China do Covid-0. Ou seja, Estados Unidos, impossível recessão, Europa mesma situação, e China ainda desacelerado na sua produção, ainda devagar no quanto ela consome, fez com que o petróleo, o barril de petróleo e o preço do minério de ferro caíssem bastante, perto de 5%, quando a gente soma ali o final de semana e o dia 1º. E o que acontece? Mesmo que as nossas empresas aqui do Brasil estejam indo muito bem, estejam se recuperando bem, e a economia possa estar mostrando uma valorização no curto e no médio prazo, quando
o petróleo, o preço do barril do petróleo cai, as ações da Petrobras também caem. Quando o preço do minério de ferro, as ações da nossa empresa Vale também caem. E essas duas empresas, as duas maiores empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores, quando elas caem, todo o índice Bovespa, que é uma grande pizza, imagina que cada empresa seja uma fatia dessa grande pizza. Só que a Petrobras e a Vale, como elas têm um valor muito alto, elas são muito grandes, quando elas caem, o impacto dela no índice é muito maior. Ou seja, no dia 2, na volta do feriado do Dia do Trabalho, a nossa Bolsa de Valores já abriu o pregão, acumulando ali essa desvalorização causada pela desvalorização dessas duas commodities. Se a China não está produzindo tanto ainda, se os Estados Unidos pode entrar em recessão e produzir menos, é claro que vai ter mais oferta de petróleo e mais oferta de minério de ferro, ou seja, esses dois ativos tendem a se desvalorizar. E foi isso que aconteceu na terça-feira, fazendo com que a nossa Bolsa de Valores representasse uma desvalorização de 2,5%. E cá estamos nessa quarta-feira, também conhecida como Super Quarta-feira. Que Super Quarta-feira é quando acontece decisão do Federal Reserve, Banco Central Americano, sobre a taxa de juros lá, e aqui no Brasil também o Copom, Comitê de Política Monetária, um braço do Banco Central, o nosso Bacen, também decide sobre a taxa de juros. E a notícia às 15 horas, o Banco Central Americano ele divulgou, como era esperado pelo mercado, como eu já tinha dito aqui em outros vídeos, que aumentou a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, que é chamado de Fed Funds, aumentou em 0,25%, sendo o 10º aumento consecutivo que o Banco Central Americano ele realiza lá. A taxa, o Fed Funds, a taxa lá dos Estados Unidos eles têm duas taxas, então fica entre 5 e 5,25%. E eles falaram, assim que eles soltaram esse aumento, divulgaram esse aumento na taxa de juros lá, eles falaram que ia acontecer ainda um novo aumento na próxima reunião, na próxima vez que eles fossem decidir, ia ter mais um aumento. Só que logo em seguida eles foram lá e tiraram esse texto, ou seja, é possível que na próxima reunião não tenha um aumento, mas os analistas ainda mostram que a queda nos juros, por outro lado, ainda não é prevista lá nos Estados Unidos, ainda não é prevista nem no curto prazo, nem no médio prazo. Muito provavelmente a tendência indica que eles continuem com essa mesma taxa de juros de 5 a 5,25% até o final do ano, ou possivelmente também aumentem mais 0,25%. Maiores aumentos mais robustos do que esse, não são necessariamente previstos. E aqui também acabou de ser divulgado às 18 horas e 43 minutos, eu anotei a hora para trazer bem específico para vocês, como era previsto pelos analistas, como eu já tinha conversado com vocês aqui, era previsto que o Copom, a taxa básica de juros, a famosa Selic, permanecesse em 13,75% e foi o que aconteceu. Pela sexta vez, o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, mantém pela sexta vez consecutiva, ele mantém inalterado a taxa básica de juros em 13,75%. E o Boletim Focus, que é o boletim que reúne os principais indicadores econômicos aqui do Brasil, que saem toda segunda-feira, que é elaborado diretamente pelo próprio Banco Central, ele prevê que a taxa básica de juros termine esse ano em 12,5%. E o ano que vem, em 2024, termine o ano em 10%. Geralmente essa expectativa ela é bastante realista, tá? Ela não tende a ser muito otimista. Então, se a Selic hoje está em 13,75%, é previsto que ela termine o ano em 12,5%, e em 2024 10%, a gente claramente vê então um decréscimo da taxa básica de juros, um decréscimo, uma diminuição no preço do dinheiro. E o que isso representa de oportunidade? A Selic, ela também remunera os investimentos de renda fixa, e quando ela cai, os investimentos de renda fixa começam a render um pouco menos, ou seja, existe uma troca de ativos. Os investidores costumam trocar os ativos de renda fixa para renda variável, mas quais serão essas ações que mais podem ser beneficiadas? A XP Investimentos aqui, cuja eu orgulhosamente utilizo como plataforma de investimentos líder na América Latina,
Ela fala que as principais ações que podem se beneficiar diretamente de uma redução na taxa básica de juros, que é basicamente consenso do mercado, a gente não sabe se já na próxima reunião, em junho, essa queda vai ser de 1%, 0,5%, 0,25%, mas a tendência clara, inclusive corroborada pelo Boletim Focus, é que a taxa básica de juros ela caia, e as principais ações que podem se beneficiar desse movimento são as varejistas, então a gente fala de Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Renner, a gente fala também das empresas do setor de educação, a Ânima, a Cogna, a gente fala também das empresas do setor de saúde, de laboratório, a DASA, Hapvida de planos de saúde, a Cora, as empresas do setor de transporte, a gente está falando da Rumo, da Hidrovias Brasil, da Eco Rodovias, da CCR. Então existe uma cesta, várias oportunidades de crescimento, de valorização de ações que podem aí dar um boost, uma potencialidade nos teus rendimentos nesse movimento que acontece, que a taxa básica de juros, a Selic, ela é mãe das ações, né? Ela altera bastante sobre a nossa economia e sobre a rentabilidade das empresas, mas não é para sair comprando essas empresas, não é para ir sozinho ali comprar as empresas, porque existem outros fatores que têm que ser muito bem observados, principalmente aqueles que mostram a integridade do teu portfólio como um todo. Não adianta você olhar oportunidades paradas. É necessário que exista uma estratégia e, sobretudo, um gerenciamento, uma administração dos riscos, seguindo sempre uma diversificação racional do teu portfólio. Como sempre, agradeço demais pela tua atenção, te faço o convite para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto, a gente conversar e entender quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o quanto que você gostaria de ter o teu patrimônio investido aqui no Brasil, investido lá fora, em segurança, aceitando mais volatilidade. Essa é uma conversa essencial. Quando você quer tratar da tua saúde, você procura um médico. Quando quer tratar dos dentes, procura um dentista. Então procure um assessor de investimentos que vive essa realidade minuto a minuto do dia e com certeza está pronto para poder aprofundar, colocar uma estratégia mais racional que vai impactar positivamente o teu patrimônio. Aqui na nossa empresa Place Investimentos a gente te espera para continuar esse assunto e me faz a gentileza, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar e eu tenho certeza que se você pensar um minutinho, você vai encontrar aquela pessoa, vai ali aviãozinho, manda para ele compartilhar, tá muito fácil no WhatsApp ali, ou mesmo aqui no onde você está assistindo, tá? Meu nome é Paulo Albanês, assessor de investimentos, especialista em economia comportamental do escritório de assessoria de investimentos, Place Investimentos, credenciado AXP. Te espero na próxima semana com mais notícias. Um forte abraço. Tchau, tchau.